Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para apresentar para vocês as principais diferenças entre o agachamento livre, aquele tradicional que nós colocamos a barra nas costas, também chamado de back squat, e o agachamento no Smith ou Smith Machine, e também conhecido como barra guiada, agachamento na barra guiada, onde ela fica presa ao equipamento, tá bom? Então, nós temos diferenças muito marcantes entre um exercício e outro, e eu vou estar tentando passar para vocês da forma mais objetiva, clara e sucinta possível, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o agachamento livre, sim, ele tem uma ativação muscular maior, mais acentuada do que o agachamento na Smith Machine. Aí vocês podem se perguntar, mas Vitor, por que você faz então o agachamento na Smith Machine? Eu tenho uma lesão na coluna cervical, tenho 3 hérnias de disco que eu desenvolvi quando eu competia no jiu-jitsu, e isso acaba me gerando uma certa limitação para fazer o agachamento livre, o tradicional, porque eu sinto muita dor aqui na região do pescoço, eu acabo ficando com torcicolo, e eu percebi com o passar do tempo que na Smith Machine eu fico um pouco mais neutro com relação a essa dor na minha cervical. É só por esse motivo que eu opto por fazer o agachamento na Smith Machine. Vamos às considerações. Então, como que eu sei que o agachamento livre ele tem maior ativação de alguns músculos da coxa e da perna? Por um estudo de eletromiografia. Através de uma análise eletromiográfica, o que o pessoal faz nesse estudo? Eles colocam um eletrodo nos principais músculos que estão sendo trabalhados ali da região da coxa e da perna, da panturrilha, e nesse estudo o eletrodo ele mede o grau de ativação muscular durante os 2 movimentos, durante os 2 exercícios. E foi identificado como, por exemplo, o vasto medial, que é um dos músculos do quadríceps, dessa parte da frente da coxa, que no agachamento livre ele tem 49% a mais de atividade, de ativação muscular do que o agachamento no Smith Machine. O bíceps femoral, que é um dos músculos posteriores da coxa, um dos músculos que formam os isquios tibiais, ele tem uma atividade muito mais acentuada também no agachamento livre do que no agachamento na Smith Machine. Então, se a gente for pensar do ponto de vista prescritivo, onde você está buscando maior atividade, maior ativação dos músculos da coxa e da perna, sem dúvida alguma, o agachamento livre ele traz maiores benefícios nesse quesito. Porém, aí agora eu vou vir com uma outra análise. Por exemplo, o agachamento livre, ele existe uma coordenação motora muito maior do que o agachamento na Smith Machine, tá? Então, se você é iniciante ou se você está prescrevendo para o seu aluno iniciante, talvez a Smith Machine ela seja uma forma de você ingressar o aluno nesse tipo de movimento, tendo em vista que o agachamento livre ele envolve uma questão de coordenação motora muito maior do que na Smith Machine. Por quê? Porque na Smith Machine você está, entre aspas, preso à máquina. Você não fica com uma certa instabilidade e uma dificuldade muito acentuada na realização do movimento. Já no agachamento livre, o aluno ele pode ter grande dificuldade, principalmente se a quilagem for mais elevada. Como que eu faço com os meus alunos? Eu já coloco... Vitor, pessoas iniciantes, alunos iniciantes, podem fazer o agachamento livre? Sem dúvida, é claro que pode. Existe um mito de falar que o aluno iniciante não pode fazer o agachamento livre. Pode? Claro que pode. Como que eu, Vitor Bento, faço com os meus alunos? Eu já coloco o meu aluno logo numa fase inicial de treinamento, dentro do período básico de treinamento, eu já coloco o meu aluno para realizar o agachamento livre sem carga, somente com peso do corpo, com peso corporal. Aí o que acontece? Esse aluno, ele começa a se familiarizar com o movimento, ele começa a entender todos os aspectos biomecânicos e cinesiológicos daquele exercício, e assim a gente começa a implementar uma técnica mais apurada. Paralelamente a isso, eu já coloco ele para realizar o agachamento na Smith Machine, colocando cargas mais altas. Porque ali eu sei que com uma quilagem mais alta, sendo na Smith Machine, ele não vai cometer um erro técnico grotesco a ponto de comprometer
a saúde dele, a integridade física dele. Então essa é a conduta que eu tomo, que eu tenho com os meus alunos. Esse cara já começa a fazer o agachamento livre para ele ir se familiarizando e paralelamente eu o coloco também na Smith Machine com quilagens, com cargas mais altas. Assim que esse aluno, que essa aluna já começa a desenvolver um padrão de movimento adequado, aí sim eu inicio com ele o trabalho no agachamento livre ou no back squat, porque eu sei que ele vai ter um grau de ativação muscular maior do que na Smith Machine. E vale lembrar, galera, para fechar esse vídeo aqui, que não existe exercício contraindicado. Existem pessoas contraindicadas para determinados exercícios. Então, do ponto de vista de ativação muscular, sim, o agachamento livre ele é mais efetivo do que o agachamento na Smith Machine. Porém, o agachamento na Smith Machine não se torna um exercício ineficiente. Ele continua sendo sim um exercício eficiente, só cabe a você ver juntamente com o seu professor, com o seu personal trainer, a melhor estratégia, a estratégia mais adequada que vai atender todos os quesitos prescritivos para estar montando e selecionando o melhor exercício para você, tá bom? Eu espero que esse vídeo aí tenha te ajudado. Uma boa semana a todos e vamos para cima. Valeu!